Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre alquimia emocional, que é o poder de você transmutar as suas emoções. Eu me chamo Felipe. Nesse canal nós falamos sobre psicologia, filosofia e espiritualidade, dentre outros assuntos, em prol do autodesenvolvimento. Nós crescemos com pessoas nos dizendo quais são as emoções boas e quais são as emoções ruins, qual devemos utilizar e qual não devemos. Nós lidamos com nossas emoções de uma forma muito disfuncional e muitas vezes emoções como inveja, ódio, tristeza acabam sendo reprimidas. Porque a gente olha para essas emoções e pensa, tá, isso daqui é ruim, cara. Isso daqui é uma coisa nociva, as pessoas veem isso daqui como a coisa mais ruim que existe, sendo que elas esquecem de que nós somos seres formados por emoções. E qualquer emoção que nós reprimimos acaba influenciando diretamente nossa personalidade. Nesse vídeo eu quero te passar uma nova visão sobre as emoções e te mostrar que todas as emoções podem ser usadas para o seu crescimento, seja emoções que você julga emoções ruins ou emoções boas. Se você souber utilizar, você vai usar para o seu crescimento. Emoções são boas servas, nós é quem somos maus mestres. Emoções são tanto consequência de algo, como são uma causa. Aprender a gerenciar as próprias emoções é tão útil quanto aprender a pensar. A gente já viu vídeos sobre isso, sobre como aprender a pensar pode te ajudar a elevar a sua consciência. De um tempo para cá, o termo inteligência emocional tem explodido, mas mesmo assim, para muitas pessoas as emoções ainda são algo impossível de se compreender e, principalmente, impossível de exercer um controle sobre elas. Eu disse que nós somos seres formados de emoção, mas nós não somos a emoção. A emoção ela pode ser resultado de algo, como ela também pode causar as coisas, mas isso depende da nossa consciência emocional. Eu vou trocar o termo inteligência emocional por consciência emocional, porque é a consciência quem deve mandar nas emoções. E quando você perde a sua consciência, as suas emoções exercem controle sobre você. Eu, particularmente, sou um entusiasta dos estudos que abrangem os seres humanos, desde o espírito, passando pelo raciocínio, memória, instinto, emoções. Esse tipo de coisa toca minha alma e me dá um orgulho de pertencer à raça, essa raça tão fascinante. Então aqui eu quero te passar uma visão milimetricamente calculada sobre o que eu acredito ser as emoções e como que de fato você pode usar para o seu crescimento, assim como eu estou utilizando. As emoções são, em essência, estados energéticos que podem durar instantes ou podem ser estados crônicos. Por exemplo, uma pessoa extremamente furiosa, geralmente a fúria é um estado energético explosivo, portanto, de duração curta. Já a depressão pode ser definida como um estado crônico, porque ela é uma coisa mais lenta, é uma coisa que vai te pegando aos poucos. É uma energia que raras vezes é explosiva. É uma coisa que dura por um período maior. As emoções também podem influenciar tanto o seu corpo físico e as situações ao seu redor, quanto ambos podem influenciar as suas emoções também. Aqui nós entramos em uma arte milenar chamada transmutação. Originada da arte da alquimia, a transmutação consiste em você transformar uma essência já estabelecida em uma essência superior. Existem muitos tipos de alquimia, mas aqui vamos falar sobre alquimia emocional. Você já deve ter ouvido falar de pessoas neurodivergentes, como por exemplo pessoas com TDAH ou autismo, que conquistaram grandes postos na humanidade justamente por apresentarem essas características. A princípio, essas características são vistas como limitantes, mas esses alquimistas inconscientemente transmutaram a negatividade em grandiosidade. Então, uma essência pré-estabelecida se transformou em uma essência superior. Isso é alquimia. Para você fazer isso, você precisa entender os princípios daquilo que você quer transmutar. Se você está com raiva, você deve entender os princípios da raiva.
Porque entender os princípios significa entender as motivações. O que te motivou a ter raiva? O que te motivou a ter tristeza? A ser invejoso ou depressivo? Não tenha medo de encarar suas emoções, por mais ruins que elas sejam. Porque às vezes você tem um pingo de inveja, ou a sua inveja é muito grande, e você tenta ocultar isso. Quando você oculta, quanto mais você oculta, maior ela fica. E uma hora ela vai explodir. E isso é ruim. Então, é melhor você pegar ela agora, observar e destrinchar ela, entender os motivos, as motivações dela, do que você reprimir ela e futuramente ela explodir de uma forma que você não consegue mais controlar. Quando você faz isso, quando você entende as motivações, você passa a racionalizar uma emoção. E quando você faz isso, você consegue canalizar e desviar para onde você quiser. Canalizar uma emoção é você observar ela, segurar e não se deixar ser controlado por ela. Quando você faz isso, você consegue desviar para onde você quer. Cara, eu tô com uma raiva aqui, velho, mas eu vou canalizar isso em conhecimento. Eu vou estudar muito. Eu vou canalizar isso em criar. Eu vou criar muita coisa. Eu vou canalizar isso em trabalho. Então isso é canalização. Quando você consegue canalizar uma emoção, você consegue direcionar para onde você quiser. E aí essa emoção já não te domina mais. É você quem domina ela. É isso que significa ser o mestre das próprias emoções. Se alguém está te fazendo raiva, se alguém às vezes bateu na sua cara e você não quer revidar, mas você está sentindo uma vontade muito forte, canalizar essa emoção pode te ajudar a se sair por cima da situação. Você deve aprender a pensar a longo prazo também, porque quando você pensa a longo prazo, você consegue ver os possíveis movimentos futuros que as suas ações agora podem realizar. Então, muitas vezes, ser escravo de uma emoção não te deixará em um futuro próspero, sim te deixará em um futuro onde você está regredindo. Quando você entende os princípios de uma emoção, você consegue utilizar, por exemplo, a tristeza para refletir, ou a raiva para treinar. Você aprende a utilizar a sensação de injustiça para construir uma vida que você quer, um império, uma comunidade justa. Ou utilizar a depressão para recarregar suas energias e voltar aos trilhos. Cada emoção exige um certo jogo de cintura. Por exemplo, eu utilizava a sensação de depressão, eu já tive depressão, e eu utilizava ela para meditar. Porque o princípio da depressão é um princípio onde você não quer fazer nada. E a meditação é a mesma coisa. É um princípio onde você não precisa fazer nada. É você sentar, esvaziar a mente e relaxar. Então, você aprende a direcionar uma emoção que, a princípio, deve ser utilizada para você se sentir mal, para você aprender a se sentir bem. É isso que significa continuar se elevando. Outra emoção que eu utilizei muito foi a raiva, porque eu sou uma pessoa muito raivosa. Eu sou uma pessoa que se explode muito fácil. Então, eu preciso exercer um certo controle sobre essa emoção, porque por mais autocontrole que eu tenha, ainda assim é uma emoção explosiva. É uma emoção que... Eu não tenho um pavio curto, tá? Eu sou uma pessoa super de boa. Só que essa emoção, quando ela bate em mim, ela bate muito forte. Então eu preciso controlar, canalizar e direcionar essa emoção. Aí eu posso direcionar talvez para treinar. Posso utilizar para trabalhar, para estudar, para correr. Isso é canalizar e mandar para onde você quiser. Quando você faz isso, você está transmutando emoções. A injustiça, sensação de injustiça, eu utilizei para criar um mundo onde eu quero. É por isso que eu comecei a criar essa comunidade. A tristeza eu utilizei para refletir. Ninguém em sã consciência consegue evitar essas emoções verdadeiramente. O máximo que você pode fazer é reprimir. Se você ignorar essas emoções, você vai estar reprimindo elas. E quando você reprime, você negligencia fortes ferramentas que podem te ajudar a se elevar. Por mais ruim que seja a emoção, ela ainda é uma ferramenta de crescimento. Quando eu digo autoconhecimento, não estou dizendo apenas sobre olhar para os seus pontos fortes. Não, é você olhar também para os seus pontos fracos. E quando você faz isso, você olha o que há de ruim em você. Não é que você seja uma pessoa negativa. É que você não está sabendo utilizar as emoções que dominam você para o seu próprio crescimento. Nenhuma emoção é ruim. É nós quem somos maus mestres dela. Primeiro, observe as emoções de longe.
Depois, canalize essas emoções, significa segurar elas por um período, não utilizar da maneira que elas querem ser utilizadas. E depois você soltar em algo que você quer engrandecer. Assim como o bem tem força suficiente para utilizar para o mal também tem força suficiente para ser utilizado para o bem. Você é o mestre de você mesmo. Suas emoções são suas, mas elas não são você, porque você é a consciência que comanda as emoções. Se você for as emoções, quem é que vai controlar elas? Você é a consciência absoluta que controla elas. Então seja sábio, não se envenene com aquilo que deveria te servir. As suas emoções estão aqui para ser utilizadas como ferramentas para te servir, e não o contrário. Não é a consciência que serve emoções, é as emoções que servem a consciência. E a consciência está constantemente evoluindo, porque quando a consciência para de evoluir, ela começa a regredir. Esse é o princípio do movimento. Tudo que não está evoluindo está regredindo. Então, se a sua consciência não está evoluindo, ela está regredindo. Isso significa que ela pode estar sendo escrava das emoções, dos pensamentos, das suas próprias ações. O vídeo foi esse, eu espero que tenha te ajudado verdadeiramente. Na descrição estarei deixando todas as ferramentas que nós temos disponíveis para contribuir na sua vida. Um abraço e um beijo. Até a próxima.